Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está muito diverso, está muito bom e está começando agora. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar de um assunto muito importante, muito delicado também, que envolve toda a família. A gente vai discutir a saúde emocional das crianças durante a separação dos pais. Existe alguma forma de conduta melhor? Existe algum manual de instruções para esse momento tão difícil? Quem fala sobre esse assunto aqui conosco é a psicóloga Carol Campos. De volta ao nosso programa, que alegria te receber, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. É muito bom estar aqui sempre. A gente também gosta muito de conversar com você, sempre muita informação bacana. E agora esse tema, a saúde emocional das crianças durante a separação, durante o processo de separação dos pais, antes, durante e principalmente depois do episódio da separação. O que é importante observar nesse momento que fragiliza toda a família, né? Sim, como você disse, é um processo. Então, algumas etapas precisam ser cumpridas dentro desse desenvolver, desse desenrolar aí da separação. Desde a tomada de decisão por parte dos pais, até efetivamente a separação, seja da casa ou dos bens ali acontecer também. Existe hoje um número de separações que é muito maior, eu estou falando de uma questão até geracional. Na minha idade escolar, existiam menos meninos separados do que hoje. Na idade, por exemplo, da minha filha, que tem 6 anos, 7 anos, tem mais meninos de pais separados hoje, porque as pessoas têm mais liberdade para tomar essa atitude? Vamos pensar que na nossa época, porque eu posso me incluir aí na sua geração também, um pouquinho antes, talvez. Não, eu não diria isso. Um pouquinho antes, a gente tem, então, uma ideia de que o casamento precisava ser para a vida toda. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? O motivo das pessoas se unirem para o casamento tem ali propósitos diferentes, diferente dos nossos pais e até do nosso também, da nossa idade. Então, a gente tem, com certeza, um volume muito maior de crianças, filhas de pais separados, do que a gente tinha antigamente. E você percebe na sua vivência clínica, né? Sua experiência de consultório, como é que isso chega? Existe um processo aí, um componente de culpa muito grande entre o casal, né? Nessa separação? É papel do psicólogo ajudar nesse processo também. Desde o início, desde o momento da tomada de decisão. Então, eu decidi que eu vou me separar, o que eu preciso fazer? Como eu posso dizer isso para o meu filho, para os meus filhos? Então, como que isso pode ser passado a eles? Então, a gente tem um papel importante também nessas etapas. E pode acontecer também da criança já chegar até o consultório após a separação já ter sido concretizada. E, às vezes, até já estar num processo de um outro relacionamento e ali um dos dois, no casal, já estar numa outra relação. Então, ainda tem isso, né? Tem o fechamento de uma etapa e a abertura de outra, em alguns casos. Porque as coisas estão muito rápidas, né? As coisas estão muito rápidas, né? A pandemia também deu uma acelerada nesses processos, né? Sim. Eu tenho conversado com pessoas da área da saúde mental e parece que aumentou substancialmente o número de separações depois da pandemia, né? Alguns casamentos também se concretizaram ali, né? A partir do momento que ficaram juntos no mesmo espaço. Agora a separação aumenta porque você está ali dividindo o mesmo espaço e a realidade aparece. Se antes você tinha ali a saída, você fazia ali o horário de trabalho, não ficava tanto em casa, quando você entra num estado de confinamento, de isolamento, você fica muito mais horas com a pessoa. Então, nós estamos falando de tempo e de espaço nessas interações, nessas relações. E a gente pode falar de algum tipo de comportamento ideal? Qual tipo de recomendação para os pais nesse momento? Decisão de separar, filhos pequenos, filhos adolescentes, até mesmo filhos adultos, sofrem, todo mundo vai sofrer com a separação. De alguma forma, em algum momento, todo mundo
acaba sofrendo, né? Sim, mudou o contexto, mudou a forma como as relações vão acontecer, gera muitas expectativas, a ansiedade acontece. E ali também um sentimento de culpa por parte dos pais ou até dos filhos em relação ao processo do divórcio em si. Então, é importante prepará-los, seja os pais ou seja as crianças, para que isso aconteça. E, principalmente, deixar muito claro que é uma responsabilidade dos pais todas essas etapas, que não seja envolvida a criança num diálogo onde eles ainda estão decidindo o que vai ser feito, e aí depois que isso já estiver concretizado é que a criança vai ser participada. E é muito importante que ela seja participada do processo, até para saber que não é responsabilidade dela o que está acontecendo. Brigar na frente dos filhos. Não é mais indicado. Acontece porque os ânimos estão exaltados, então de repente já está acontecendo uma briga até que os adultos tomam ali ciência de que aquilo está acontecendo. Mas não é indicado que isso aconteça. Porque a criança, principalmente se ela não estiver numa idade com uma verbalização que entende o que está sendo dito, ela vai ler a emoção. Ela vai ler a energia que está saindo ali daqueles corpos, né? Que está sendo transmitida. E ela não vai entender o contexto. Então, o impacto é ainda maior. A gente vê isso na hipnose, desde bebê, né, desde intrauterina na vida até qualquer outra idade, a gente vai perceber o impacto do processo, da briga, da confusão na emoção de quem participa. Quando a gente fala da importância do diálogo, da conversa franca, verdadeira, quais são os limites dessa conversa quando a criança está em jogo? O que é preciso e necessário ser dito e o que não necessariamente precisa ser dito? Vamos começar pelos motivos da separação. Trazendo aqui um exemplo. Um dos dois no casal se envolveu com uma outra pessoa. Às vezes o amor já tinha ali acabado, a relação já tinha esfriado e a pessoa resolve estar com uma outra pessoa. E ali a criança não precisa ser participada dos motivos da separação. Precisa haver esse alinhamento entre o casal, dizer os motivos, né, dessa traição, vamos colocar assim, e a partir dali, o motivo da separação não precisa ser claramente entregue para a criança. Porque a criança, às vezes, não vai ter ali uma maturidade, às vezes não, a maior parte das vezes, ela não vai ter uma maturidade para entender aquilo. Você percebe também que acaba sendo, em muitos aspectos, mais difícil para as mulheres do que para os homens a separação, quando existem questões ligadas aos filhos? Sim, e principalmente se a gente for sinalizar a responsabilidade que a mulher tende a assumir após a separação. Então, se ela se envolve com alguém, a responsabilidade vai ser ainda dobrada. Porque a culpa foi sua e você vai ter ainda que lidar com isso. E quando é do homem, o motivo da separação, socialmente a gente tende a olhar de uma outra forma. É mais aceitável? Assim, aceitável entre muitas aspas, né? A realidade seria essa, é mais aceitável. Agora, com relação aos filhos, tem um outro componente importante aí, que é a alienação parental, né? Sim. Quando a gente coloca outros componentes, você falou da traição, do envolvimento emocional já com uma outra pessoa, enfim. Sim. Isso também pode atrapalhar bastante a saúde emocional dos filhos. Sim. Se a gente for pegar os elementos da violência doméstica, a gente vai ver que esses elementos são os mesmos utilizados para essa alienação acontecer. Então, a sua mãe é incompetente, o seu pai é incompetente, a sua mãe é louca, são expressões que são usadas. A sua mãe não está querendo que você fique comigo, ela não está deixando que você tenha tempo comigo. Então, são falas que levam a criança a entrar num imaginário ali em relação à situação que é muito complicado. E como é que isso processa na cabeça das crianças? Quais são os prejuízos que essa criança vai ter no seu desenvolvimento? Desenvolvimento escolar, na fase de maturidade ali para a adolescência, para a juventude e, por fim, para virar um adulto? A criança vai ter uma expectativa de ter uma família unida, pai, mãe. Toda criança espera isso. Ser pai, mãe, equilibrados, harmonizados e ela ali recebendo todo o apoio. Quando isso não acontece, além dela se sentir responsável
por essa separação, ela cria nesse imaginário uma série de emoções ali que ela não consegue lidar. Então, depressão, a ansiedade e ali a agressividade, a falta de foco, a dificuldade de interação, de socialização, porque essa criança ela não tem como compartilhar. Muitas vezes ela não tem com quem compartilhar. E por não conseguir lidar com as próprias emoções, que esses impactos aí podem acontecer. Muito se fala também das novas famílias, né? A constituição de famílias diversas, de múltiplas possibilidades. A saúde emocional das crianças, ela se adapta a essas questões, a esses novos formatos de família? Sim. A criança espera estar no núcleo para receber amor. Ela tem um espaço onde ela vai poder crescer e se desenvolver, independente da configuração que se apresentar. É o amor que a matéria-prima é o amor, independentemente de qualquer constituição familiar. Exatamente. Então, e ali também, dentro dessa relação, vão haver predominâncias de uma figura mais materna, uma figura mais paterna. Então, o feminino e o masculino continua acontecendo. Então, vai ter uma pessoa que um dos dois vai fazer um papel de uma masculinidade maior, de uma paternidade, né, uma visão de pai maior, e a maternidade é a mesma coisa. Interessantíssimo isso. Agora, falando sobre os pais e falando de novo sobre a culpa, esse elemento tão complicador no processo todo, é muito comum os pais lidarem com esse sentimento de culpa, ofertando presentes ou tentando alguma coisa para ocupar um espaço que ficou vazio ali. Quais são os erros, os equívocos e os cuidados nessa questão? É buscar compensar uma ausência. Então, busca compensar com presentes porque não esteve junto. Busca compensar com, você pode fazer o que você quiser aqui na minha casa, porque lá na outra casa é diferente. Comida? Comida a mesma coisa. E a comida ela tem um impacto emocional muito significativo. Então, quando uma criança chega com uma compulsão alimentar, pós um processo de separação, a gente vai entender que aquele preenchimento ali ele não vai ser possível com o alimento. E o açúcar ele tem essa função do adoçar-se. E mesmo que seja através do carboidrato, que vai ser decodificado e vai virar ali açúcar, né? A criança busca esse alimento para poder saciar essa falta. Sim, sim. Um ponto de atenção, né? Um ponto de atenção para a gente observar esse cuidado tão necessário, né? Muitas pessoas também acabam falando, não, eu não vou me separar por causa dos meus filhos. É o aprisionamento. Eu costumo falar que você escolhe entrar numa jaula, numa gaiola, o nome que você quiser dar, tranca e joga a chave fora. E aí, anos depois, você vai responsabilizar os filhos por ter ficado nessa relação. É muito importante conversar com as crianças, ou até com os adolescentes, ou até com os jovens adultos, para poder, ao compartilhar isso com eles, entender o que pode ser feito e como que isso pode ser alinhado. Porque é preciso observar os filhos para saber assim, o que está acontecendo. Os filhos dão sinais, né? É preciso ler esses sinais, né? Eles dão sinais e eles chegam ao ponto de dizer para os pais que, mãe, era melhor você não estar mais com ele. Pai, tudo bem se você não estiver mais com minha mãe, eu vou ser feliz da mesma forma. Então, as crianças, quando veem os conflitos começarem, elas querem também falar disso, mas às vezes elas não encontram espaço. Porque os pais também estão confusos, eles não sabem ainda qual que vai ser a decisão que eles vão tomar, né? Então, eles têm uma tendência a ficar ali procrastinando, protelando aquela decisão, mas a criança já leu tudo e ela já está querendo que resolva, para ela também resolver a vida dela. Para onde eu vou? Qual que vai ser meu quarto? Que casa que eu vou morar? Porque você acha que às vezes a gente subestima, os pais podem subestimar a capacidade de percepção que a criança tem? Exatamente. Criança lê emoção. E os pais já estão ali numa situação de completamente, de estarem ali totalmente perdidos nas próprias emoções.
Às vezes nem os pais estão percebendo o conflito, a criança já está entendendo. Então, era isso que eu ia dizer, porque às vezes é um vendaval ali, a separação é uma tempestade emocional para os pais, definitivamente isso acontece. Como é que você não consegue cuidar de você mesma, de você mesmo, como é que você vai ter também sanidade para cuidar dos filhos? É muito difícil. Tem hora que tem vontade de deitar no colo da criança e falar, me ajuda. É o pai e a mãe que precisam de colo? Que precisam de colo. Tem momentos em que o pai e a mãe é que vão precisar de colo, de atenção. Às vezes a criança vem para ser atendida e eu falo, vocês é que precisam de atenção. Ah, é comum isso? É muito comum. E eu falo, não é a criança que precisa de atendimento, é você. Você Sim. precisa entender o que você está fazendo agora, por qual motivo você está tomando essa decisão e para sustentar essa decisão. Porque muitos se separam também e voltam atrás. Então, se é para separar, que seja realmente uma decisão muito bem embasada. É preciso entender, você falou, muito boa essa analogia de tornar o casamento uma prisão que não dá para sair nunca mais. Não é isso, né? Não é isso. Não precisaria ser dessa forma. O casamento deveria ser um momento, uma junção para as pessoas crescerem, para evoluírem, para se sentirem bem. Eu falo, se tem conflito acontecendo, já não é um casamento. Conflito vai haver, mas de forma recorrente. Sim, sim. E Carol, dicas práticas para que os pais percebam que algo está errado ali na conduta dos filhos. Você falou muito bem aqui, as crianças leem emoção. Quais são os sinais de que ela não está assimilando a emoção que ela está lendo? O que ela faz? O que o corpo mostra? Primeiro, os adoecimentos. Às vezes, os afastamentos já começam a fazer os primeiros sinais, mas tem crianças que já adoecem para poder mostrar que elas estão fora do contexto. Semana passada, uma pessoa fez contato comigo dizendo o seguinte, a minha filha não para de vomitar. Está com alguma coisa, o estômago não para e tem alguma coisa acontecendo. E eu falei, olha, se até 7 anos de idade os impactos emocionais estão vindo dos pais, um dos dois, ou o pai ou a mãe, precisa entender que a emoção é essa que está precisando colocar para fora. Ela está fazendo esse filtro. Olha que interessante. E aí ela falou, mas será? Deixa eu ver aqui. Não, mas faz sentido. A própria mãe começou a se questionar. Eu falei, a criança é uma representação do que está acontecendo com vocês. Então, vocês já param de conversar, a criança também para. Já não tem momento em família, a criança já se afasta. Às vezes ela fica irritada querendo atenção, porque ela está falando, eu estou aqui, olhem para mim. Sim. Mas é tudo tão corrido que não tem esse momento de pausa para ouvir, para olhar para a criança, para brincar com ela. No momento que você está com ela, ela vai te falar o que ela está percebendo. E nesse mundo de múltiplas telas, a tentação de oferecer logo um tablet ou até mesmo um celular para a criança, porque isso aí desliga, né? Desliga a chave geral. Ali ela absorve do mundo real e vai para a Nárnia. Exatamente. É uma forma de você lidar com a situação de forma imediata. Mas aí, por quanto tempo que isso vai continuar acontecendo? É um remédio que cobra caro, né? Sim. Essas Sim. telas, a oferta de telas, né? Sim, porque depois a dificuldade que você vai ter de negociar essa saída, sendo que você alimentou essa situação, é muito maior. Porque é impressionante como as crianças saem do contexto quando estão ali em frente a... É hipnose mesmo, sim, né? Sim, elas entram literalmente em transe, elas vão para um outro universo. E a nossa dificuldade também, da nossa geração, entender que cérebro é esse que funciona nessa velocidade. E como é que esse cérebro está se desenvolvendo? Que estímulo está alimentando esse cérebro, né? Isso. Porque, poxa, vamos analisar aqui, o casal está brigando, a situação está se esfarelando ali. Não dá para ter a atenção necessária para a criança. Toma esse tablet aqui e vai ficar vendo. Isso. É mais simples. Não me incomoda, não ocupa meu tempo. Toma aqui e vai lá. Porque não tem criatividade para poder desenvolver uma atividade com a criança. Não tem paciência para sentar, para montar alguma coisa junto com ela, para colorir. Então, o problema não é da criança, é do adulto que acompanha essa criança. Sim. Então, eu sempre sinalizo, se você tem a vontade, tem o desejo de ter um filho, você tem que saber muito bem quais são os caminhos que você vai precisar seguir
E a dedicação que você vai precisar ter de tempo e de espaço para essa criança. Sim. Porque a criança demanda tempo. O adolescente também, e o jovem adulto, e o adulto para a vida inteira. Trouxe para o mundo, não vai ser só um bebezinho, vai ser para a vida toda. Exatamente. Nunca vão deixar de dar trabalho, né? Não. Mas tem também um outro aspecto interessante, que a frustração dos filhos que não são acostumados a perder, que só ouvem sim. O pai, toma isso, toma, então tá, então pode. E aí, quando acontece essa separação, pronto, ele já perdeu. Aconteceu a ruptura. Para esse menino, para essa criança é mais difícil. Os pais também não estão conseguindo lidar com as reações dos filhos. Então, esse entregar, oferecer, disponibilizar sempre, fala muito dos pais que não estão preparados para lidar com aquela criança que tem demandas, tem questionamentos. E às vezes eles querem que a criança não questione, que ela não traga novas ideias, porque ele não quer ter que pensar em argumentar alguma coisa com essa criança. Ele não quer trabalho porque justamente ele também está fragilizado, né? Sim, sim. E aí qual é a saída, Fernando, para tudo isso? Os filhos, eles trazem muitos elementos importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. As crianças trazem coisas sensacionais para a gente. Elas dizem assim, façam uma coisa de cada vez. Porque cada coisa que a gente fizer tem que ser muito importante. Cada momento pode ser significativo e importante. Elas praticam o estado de presença, que a gente fala tanto, na sua integridade. E elas falam, olha, espera, não vou sair ainda, você está correndo para sair, para fazer alguma coisa, e a criança fala, espera porque eu não acabei de colorir. Espera porque eu ainda estou montando aqui meu brinquedo. Então, elas estão vivendo num estado de presença que os adultos não conhecem, ou perderam, né? Conheceram, vivenciaram. Em algum momento a gente perdeu. Eu fico vendo como é esse estado de presença quando a minha filha, por exemplo, a Nicole, de 7 anos, está brincando de casinha. Ela está na casa, ela está naquele ambiente, ela não está em nenhum outro lugar. Não está em nenhum outro lugar. E você chega e fala, agora é hora de comer. Ela fala, não é hora de comer, eu estou em outro lugar, eu estou dando mamar para minha filha aqui dentro da casa. Então, é a hora de você dizer assim, então, olha, eu trouxe para a mãe o alimento e você come, então, enquanto você está amamentando a sua filha. Porque você tem que entrar na brincadeira. Você tem que entrar. A criança está correndo, eufórica, está ali, ó, em transe, em êxtase. Aí você grita, vem comer agora. Eu fico pensando assim, é tão divertido ver isso, né? Porque o que a gente está entendendo aqui com a Carol Campos é que existem vários ensinamentos que os pais podem absorver da criança. A gente está achando que está ensinando, na verdade a gente tem que aprender, né? A paciência dos pais de hoje, ela tem que ser muito maior. Porque eles trazem muitas coisas diferentes. A cada ida para a escola é mais um universo de possibilidades. E essa escuta, até para se reciclar, para renovar, para trazer informações novas, é fundamental. Sim, sim. E é muito legal entrar nesse universo, no que é verdadeiro de tudo isso, né? Se ela faz uma comidinha, tem areia, põe uma grama assim e fala, toma, pode comer. Puxa, será que come? Não, você finge que come. Pronto, é o bastante. Ela acreditou que você comeu. É isso. Porque ela está nesse mundo, ela está acreditando nisso, né? E ali um passo adiante você vai falar, vamos fazer agora de verdade, porque vai ser muito mais divertido. Sim, e aí bacana. Você vai para aquele mundo. E aí então vem, eu acho que essa é a mensagem de ouro do programa de hoje, desse primeiro bloco, é que as crianças são muito mais resistentes e resilientes a esses contratempos de uma separação do que a gente pode imaginar. São adultos em corpos pequenos. Veja a criança como um universo de conhecimento, de sabedoria. A criança vem para os pais como uma soma dos pais. Então, não acha que a criança veio menos do que você, não. Ela vem melhor que você. Então, soma pai e mãe, ela vai vir melhor. Então, você vai ter que lidar com isso. Existem competições aí dos pais, porque a criança é muito melhor, ela desembola muita coisa melhor. Tem até uma tirania por parte deles, né, das crianças conosco, né? Sim. Não tem? Porque às vezes eles vão falar, como você não sabe disso?
Que absurdo você não saber disso. E você ter um momento também para dizer, isso eu não sei, você vai precisar me ensinar. Mas algumas pessoas não conseguem se reduzir para esse lugar de aprender